Sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula nós vamos entender um pouco sobre a representação do espaço geográfico, sobre a construção de mapas e os elementos que constituem a linguagem cartográfica deste mapa. Vamos entender o que é a cartografia também. E quais são esses elementos que nos permitem interpretar, compreender e entender qual a informação que o mapa quer nos passar. Nessas imagens eu trouxe para vocês a representação do globo e do planisfério. O planisfério, gente, é a representação no plano. O globo, ele representa a forma mais fiel da Terra, né, da esfericidade da Terra. Através desses dois modelos de representação, nós podemos identificar, em uma visão geral, sobre os continentes, a localização dos países e a localização dos oceanos. Vamos ver daqui a pouco como que é feita a construção, a elaboração de um mapa. Os mapas, gente, eles são a mais antiga forma de representação do pensamento e do espaço geográfico. Como assim o pensamento? Lembra que nós já estudamos sobre norte e sul, que não existe em cima nem embaixo, que representar o norte em cima é apenas uma convenção criada pelo homem? Então, isso é um tipo de pensamento geográfico. E o espaço geográfico, gente, ele está embutido neste pensamento. O espaço geográfico são os acontecimentos, são os fenômenos naturais e os fenômenos sociais. Como assim, fenômenos naturais? É a vegetação, um recurso hídrico, é o clima, é o relevo, questões atmosféricas, sociais, crescimento da população, crescimento da urbanização, construção de um bairro. Os primeiros mapas, gente, eles eram feitos de madeira, eles eram esculpidos, pintados ou desenhados sobre a pele de animais. O primeiro mapa que se tem notícia, mais antigo que foi encontrado, foi um mapa na cidade de Garçu, na região da antiga Mesopotâmia. Esse mapa ele foi feito pelos povos babilônicos por volta do ano 2500 a.C. Ele foi confeccionado sobre uma placa de argila. A gente pode perceber aqui, né, por meio desse risco, e de alguns estudos indicam que essa representação, gente, indica o vale de um rio, e que esse rio provavelmente seria o rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia. O mapa, como vocês podem ver aqui, ele é a representação reduzida de um lugar qualquer em um plano. Representação reduzida, ela está relacionada à escala. A escala cartográfica nós vamos estudar na próxima aula. Para a gente entender um mapa, essa representação, nós precisamos compreender como ele é elaborado e quais os elementos constituem esse mapa. E a escala é um dos elementos fundamentais para a gente entender a proporção em relação ao terreno real e o que está representado no mapa. Neste mapa, pessoal, foi um mapa publicado em 1592, ele traz as novas descobertas, né, dos países europeus, dos europeus, que é o continente americano. Observem que a América do Sul, ela está representada, ela é mais larga nessa representação, né? Para a época, gente, esse mapa, ele estava ótimo, porque não se tinha conhecimento sobre todo o território, não tinha conhecimento sobre toda a dimensão deste território. Neste mapa, a gente percebe que tem aqui dois brasões, a gente observa a rosa dos ventos, e a gente observa uma embarcação também. Então, essa representação ela foi importante para que os europeus pudessem visualizar o território que eles haviam conquistado. A elaboração de mapas, gente, ela vem há milhares de anos, e desde a primeira elaboração do primeiro mapa até atualmente, estes mapas eles vão sendo desenvolvidos e vão sendo aperfeiçoados com o desenvolvimento da técnica e o desenvolvimento da tecnologia.
Então, a tecnologia permite a elaboração de mapas mais precisos, com detalhes, com um nível de detalhamento maior. A elaboração de mapas se caracteriza pela utilização dos recursos tecnológicos desenvolvidos pelas civilizações ao longo do tempo, ou seja, os mapas, à medida que o tempo vai passando, eles vão tendo um nível de aprimoramento melhor, né? Um nível de detalhes melhor, mais claro. Os mapas, além de servirem de instrumento de orientação e localização, podem representar fenômenos naturais ou humanos no espaço geográfico. O mapa ele é utilizado tanto para a investigação quanto para a constatação de seus dados. Como assim? Investigação e constatação e validação. Vamos dar um exemplo aqui da floresta amazônica. A gente quer perceber o quanto a floresta amazônica ela foi desmatada desde 2015 até 2020. Então, nós vamos pegar um mapa que foi elaborado em 2015 e vamos pegar um mapa elaborado em 2020. E a partir da análise desses dois mapas, nós vamos constatar este fato, constatar que houve desmatamento da floresta amazônica e vamos investigar o nível de desmatamento, se foi grande, se não foi. Então, nós vamos investigar a existência deste fenômeno, né? E a proporção deste fenômeno. Então, além de investigar, nós vamos ter a certeza deste acontecimento. Nós vamos constatar a existência deste fenômeno. O mapa, ele se destaca por ter uma linguagem visual que é universal. O que quer dizer isso? São símbolos, gente, é uma linguagem que ela é utilizada em todo o mundo. Essa linguagem cartográfica foi uma convenção criada pelo homem, especialmente e principalmente para que a leitura do mapa ela seja universal também, para que o entendimento do mapa através dos símbolos seja de forma universal. Para a elaboração de um mapa, gente, é necessário realizar pesquisa de campo. É necessário você conhecer a área que vai ser mapeada. Para que conhecer a área que vai ser mapeada? Para você saber tudo que está nesta área, para que esse mapa ele represente de forma mais fidedigna possível esta área, este território. Por exemplo, na casa de vocês, tem a cozinha e tem a sala. Vocês vão fazer o mapeamento da cozinha de vocês e da sala. Vocês precisam saber onde que está o fogão, onde que está a geladeira, onde que está o armário. Na sala, vocês precisam saber onde que está a mesa, onde que está o sofá, onde que está o rack, onde que está a TV e o tamanho desses objetos também, para vocês conseguirem fazer essa representação de forma mais fidedigna possível. Da mesma forma, é um mapa de uma área qualquer. Esse mapa ele precisa trazer a representação de forma mais fiel possível desta área. Por isso, esse levantamento de dados ele é tão importante. Esse levantamento de dados pode ser através de fotos aéreas, imagens de satélite, computadores, tecnologias digitais de informação e comunicação e outros meios de outros documentos que já possuem informações sobre esta área. A visita de campo, né, o levantamento de dados em campo, em loco, ele é extremamente importante também, porque essa visita em campo vai permitir que as pessoas conheçam a área, saibam o tamanho dessa área, o dimensionamento desse território, né, e onde estão, por exemplo, onde passa um curso d'água, onde está uma serra, onde tem uma vegetação mais densa, e tudo isso é importante para representar de forma mais real possível esta área. Um mapa pode representar ruas, avenidas, estados, principais cidades, dentre outros. É necessário conhecer a dimensão do terreno, os objetos que se quer representar e onde eles se localizam neste espaço. Nessa imagem aqui, nós temos o levantamento topográfico. O que quer dizer isso? O levantamento topográfico, dentre outras informações, ele vai trazer a dimensão do terreno, o tamanho desta área. E aqui nós temos a imagem de um drone, fazendo um levantamento aéreo. Os drones, gente, eles são mais populares hoje, né?
mas ainda existe a fotografia realizada por meio de aviões, é, por meio com câmeras acopladas a esses aviões. Esse tipo de levantamento, gente, ele existe desde 1906, com câmeras acopladas em aviões. Os drones, a vantagem dos drones é que quando eles são configurados, de acordo com a configuração, é possível obter um conjunto maior de informações. Como assim um conjunto maior de informações? Com um drone, eu consigo fazer o levantamento, por exemplo, em uma criação de gado, quantas cabeças de gado tem. Em uma produção agrícola, eu consigo perceber qual é a produção que está ruim. Em uma vegetação, em uma floresta, eu consigo contar quantas árvores tem com um drone. Então, o drone ele vai trazer um nível de detalhe dessas informações maior e vai trazer um conjunto de informações maior também. Os mapas, gente, desde os primeiros que foram elaborados até atualmente, eles são elaborados em uma perspectiva vertical. O que quer dizer isso? Do alto, de cima para baixo. Esses mapas, eles são elaborados nessa perspectiva, inclusive para facilitar o manuseio deste mapa, para você poder olhar este mapa sobre diversos ângulos e não haver a mudança na informação, não comprometer a informação que está sendo representada. Para a gente entender melhor o que é perspectiva, eu trouxe algumas fotos aqui para vocês analisarem. Essas fotos são do Congresso Nacional. Observem aqui essa foto A. Essa foto A ela foi tirada em uma perspectiva de frente. Essa foto B ela foi tirada em uma perspectiva de lado. E a foto C em uma perspectiva de cima, do alto, em uma perspectiva vertical. Vamos olhar agora um mapa dessa região. Trouxe aqui o símbolozinho vermelho, marcando o Congresso Nacional. E este aqui é o mapa da região. Então, este mapa ele está em uma perspectiva vertical. São tipos de mapas mais comuns existentes atualmente, gente, mas já existe a produção de mapas em 3D, em 3 dimensões. Quando a gente navega no Google Earth, né, a gente consegue perceber esses mapas em 3 dimensões. E é muito bacana, porque a gente consegue visitar vários locais do mundo e perceber a dimensão desses locais. Para a gente conseguir entender bem o mapa, conseguir compreender as informações, gente, é preciso a gente conseguir entender os símbolos, as simbologias deste mapa e os elementos que constituem a linguagem cartográfica deste mapa. Quais são estes elementos? O título, a fonte, a legenda, a orientação e a escala. A partir desses elementos, nós vamos conseguir interpretar e compreender as informações. Por meio de um mapa, pessoal, a gente pode conhecer o espaço geográfico, a gente pode nós podemos nos orientar, podemos perceber as distâncias entre os lugares. As distâncias, gente, a gente consegue entendê-las quando a gente conhece sobre a escala cartográfica, tá? A escala cartográfica, ela está relacionada às distâncias entre os locais no mapa. Podemos identificar fenômenos ou acontecimentos específicos, dentre outros. Os elementos de um mapa constituem a linguagem cartográfica. A cartografia é a arte ou a ciência de elaborar mapas. Vamos entender agora sobre alguns elementos do mapa. O título. Neste mapa aqui, Brasil, Rodovias e Ferrovias em 2016. Quando a gente lê o título, a gente precisa saber já do que se trata o mapa. O título ele tem que ser objetivo, ele tem que ser prático. Ele precisa trazer o assunto do mapa. Quando esse mapa elaborado ele se tratar de algum lugar, de alguma região, é preciso que no título venha o nome deste lugar. E quando for um fenômeno, gente, temporal, o que quer dizer isso? Que esse fenômeno ele pode mudar ao longo do tempo.
esse mapa precisa trazer a data também. A fonte é de onde as imagens que estão no mapa foram retiradas. São de onde os dados coletados, usados, né, foram usados para confeccionar esse mapa, para elaborar esse mapa. Essa fonte ela precisa ser confiável. O que quer dizer isso? A veracidade dos fatos. Se os fatos são reais, se os fatos são verdadeiros. Normalmente, fontes confiáveis são fontes de órgãos governamentais. Por exemplo, este mapa ele foi elaborado com base em dados do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um órgão governamental. Então, os dados informados pelo IBGE são dados que são confiáveis, né? A legenda refere-se às convenções cartográficas. Através da legenda, a gente entende o significado dos símbolos de um mapa. A legenda ela se encontra normalmente abaixo ou ao lado do mapa. Quando a gente faz a leitura da legenda, a gente consegue entender a dimensão do fenômeno que está sendo representado no mapa. Por exemplo, este mapa aqui, Brasil, rodovias e ferrovias, está representando esses modais de transporte, esses modelos de transporte no território brasileiro. Quando a gente olha a legenda e olha para o mapa, a gente consegue perceber que a região norte possui uma deficiência desses modais de transporte, ou seja, existe uma menor concentração, um menor desenvolvimento desses modais de transporte na região norte do Brasil. Quando a gente olha para a região sudeste, para a região sul, a gente percebe que existe uma concentração maior desses modais de transporte nessas regiões. Por que a gente pode entender isso? Porque nós percebemos aqui o significado desses símbolos que estão neste mapa. Então, entender esses símbolos, fazer a leitura desses elementos, é extremamente importante para a gente compreender a informação que o mapa nos traz. Novamente, né, eu vou trazer aqui para vocês algumas convenções, o significado de algumas simbologias destes mapas. Quando observamos o mapa, percebemos que nele tem certos símbolos, cores ou desenhos. Por exemplo, gente, cor. Nós sabemos que a cor azul ela é definida para representar a água, para representar rios, lagos, oceanos. Quando essa cor ela é mais escura, indica uma profundidade maior. Quando ela é mais clara, indica que está mais próxima à superfície. Assim como a vegetação. A vegetação nós sabemos que em um mapa ela é representada na cor verde. Os símbolos, gente, eles são importantes pois não é possível desenhar no mapa os elementos como são na realidade. Por exemplo, eu quero representar um aeroporto em um mapa. Eu não vou conseguir desenhar o aeroporto no mapa. Então, eu vou desenhar um avião, a imagem de um avião. Quando eu olho para o avião, para o símbolo de um avião em um mapa, eu sei que ele quer me dizer que ali naquele lugar existe um aeroporto. E assim acontece em todo o mundo. Por exemplo, se tem um turista aqui no Brasil, ele quer saber onde é o aeroporto de Confins, ele vai pegar um mapa, ele vai olhar no mapa e vai ver a localização desse aeroporto de Confins. Por isso que a linguagem cartográfica ela é universal, é uma linguagem utilizada em todo o mundo. A orientação. A orientação, gente, ela é importante porque a partir do norte a gente consegue identificar as outras direções. A orientação, ela indica a direção, ela indica onde está o norte em relação à área mapeada. E essa orientação, gente, nem sempre ela precisa estar apontada para cima. Lembra que eu falei para vocês que o norte em cima é apenas uma convenção. O que nós precisamos em um mapa em relação à orientação é que esta área mapeada indique a direção, indique onde está o norte. Quando a gente sabe onde está o norte, a gente consegue identificar as demais direções.
Pessoal, finalizamos por enquanto essa aula. Escala cartográfica, como eu falei para vocês, nós vamos dedicar uma aula só para a escala cartográfica, para vocês entenderem bem o que é essa escala e como que a gente calcula uma escala. Tem algumas atividades aqui para vocês fazerem. Se for preciso, assistam novamente a aula, façam anotações no caderno, registrem as informações.